Entrevista do dia. Hoje a gente vai falar de um tema que impacta muita gente, mas que pouca gente entende de verdade: a Previdência Social e principalmente quem fica fora dela. Por isso a gente recebe aqui hoje a advogada a doutora Heloísa Pancotti, especialista em direito previdenciário, pesquisadora e agora com um reconhecimento importante. Ela teve um artigo publicado na revista do Supremo Tribunal Federal e foi convidada para apresentar esse trabalho em Brasília. O estudo dela chama atenção para um ponto delicado: a dificuldade de acesso à previdência por pessoas em situação de vulnerabilidade, incluindo pessoas trans e outros grupos que muitas vezes não conseguem nem entrar no sistema. Doutora Heloísa, seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui com a gente, é uma honra recebê-la hoje. A alegria é toda minha. Eu quero agradecer o espaço, né, para poder falar um pouco desse trabalho que me rendeu muitos frutos, né? Inclusive esse convite de poder expô-lo, conceder entrevista na TV Justiça, agora na segunda-feira, em Brasília. Então, como professora de pós-graduação, como cientista e como vice-presidente de um dos maiores institutos de direito previdenciário do país, o IEPREV, eu me sinto honrada em poder colaborar cientificamente com o desenvolvimento da Seguridade Social no país. E, de fato, há algum tempo nós vivemos períodos tristes para as pessoas mais vulneráveis, não só a população LGBT, mas também as viúvas, né, os inválidos, as pessoas que trabalham de maneira mais precária. Essas pessoas têm tido muita dificuldade no sistema previdenciário em razão das alterações legislativas. E acho importante que a gente estude, trabalhe e publique estudos sobre isso, para que a gente não venha no futuro, para que a gente possa disseminar, né, essa informação à população. Muitas vezes a fake news ela tem um espaço maior de divulgação do que a verdade científica. Então, esse compromisso é um compromisso que eu desenvolvo desde o meu mestrado, depois no meu doutorado e agora em pesquisas assim divulgadas ocasionalmente nos veículos científicos e agora na Revista Suprema, que é talvez a maior revista brasileira, né? Doutora, eu tenho muitas perguntas para te fazer e talvez cheguem perguntas aqui também dos nossos ouvintes que estão nos acompanhando, mas só para a gente começar contextualizando, quando a gente fala em previdência social, muita gente pensa que é apenas aposentadoria, mas na prática é algo muito mais abrangente também, né? Sim, porque a previdência social ela é uma relação jurídica contributiva. Então, começa aí. Então, muitas vezes as pessoas pensam, olha, eu não pago previdência, mas eu quero aposentar. E isso não vai acontecer. Essa pessoa que não paga previdência, ela não vai aposentar, ela não está sujeita a esses benefícios que a Previdência Social tem a oferecer. Ela vai para o sistema de assistência social. E o sistema de assistência social, ele não é tão bom, né? Ele tem poucos benefícios, ele pode ser cessado a qualquer momento, é o pessoal que vai para o BPC. A Previdência, ela protege a família com benefícios como o salário maternidade, ele protege contra a velhice, em benefícios como as aposentadorias por tempo / idade, né? Ele também protege quando você perde a saúde, nos benefícios por incapacidade, e protege a viuvez, né? Quando você pensa nos benefícios, por exemplo, de pensão por morte. Mas a questão é que muita gente pensa, apesar de termos no Brasil planos de inclusão previdenciária para a população vulnerável, esses planos são difíceis, bem inacessíveis no ponto de vista de que são muito burocráticos. E tem gente que paga INSS por muitos anos, e quando vai fazer o pedido de aposentadoria, percebe que recolheu errado. E aí, quando ele precisa validar essas contribuições, ele não consegue. Isso acontece com o plano do facultativo de baixa renda, da dona de casa de baixa renda, com o MEI. Né? Então, as exigências burocráticas são cada vez maiores. Quando houve a reforma da Previdência, outras alterações aconteceram,
especialmente no regimento da Previdência Social em 2020. E essas alterações foram dificultando o acesso à Previdência cada vez mais. Então, hoje nós temos, a cada dia, uma legião de pessoas que acreditam, inclusive estão pagando Previdência, acreditando que estão protegidos, mas não estão. Nossa, isso é muito grave, né? Isso acontece por falta de informação ou porque o próprio sistema dificulta? Ou os dois, talvez? Não, é absolutamente por falta de informação. Eu acho que... eu também sou membro da Comissão de Direito Previdenciário de Araçatuba e a gente tem feito um trabalho de divulgação nas redes sociais, nos seus perfis pessoais, né? Na divulgação de livros e tudo mais. Mas, por exemplo, em 2020, quando houve a alteração do artigo 19 do Decreto 10.410, ele estabeleceu que não são válidas contribuições feitas em atraso, não são válidas contribuições feitas em valores inferiores ao valor do mínimo. Ele estabeleceu que o facultativo de baixa renda e o MEI precisam comprovar a validade dessas contribuições em períodos não maiores do que 2 anos, e ninguém sabe disso. Então, por exemplo, se eu sou um profissional liberal precário, eu sou Uber, por exemplo, e eu tenho as contribuições em atraso, ela só passa a contar para minha aposentadoria a partir da minha primeira contribuição em dia e com valor suficiente. Então, eu posso ter recolhido 2, 3, 4 anos em atraso e esse período todo não ser computado e ser impossível de corrigir. Então, sempre que a gente fala, hoje a Previdência é contada por competências válidas, né? Os pagamentos precisam ser feitos de maneira correta. Então, vamos colocar nesse exemplo que eu te dei do Uber, que ele venha a falecer. Aí, quando a viúva vai pedir o benefício de pensão por morte, ele não é concedido por conta das contribuições não serem válidas. Entendi. Inclusive, eu tenho um livro sobre isso que demonstra todos esses limbos que a reforma da Previdência criou, né? Foi publicado há bastante tempo já pela editora Juruá, e justamente ele traz essas situações que foram criadas, que é a burocracia estatal que só piora a situação, né? A cada alteração legislativa, você enfrenta uma piora. Essa semana nós tivemos uma surpresa, que foi a alteração da IN 128, que ela impede que se você tem um benefício negado, você tem que esperar 30 dias, que é o prazo de recurso, para você fazer um novo pedido. E você também não pode fazer 2 pedidos ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se você tem 2 opções de aposentadoria e você quer protocolar as 2 ao mesmo tempo, para escolher qual você prefere, você já não pode fazer mais isso. Então, assim, a cada alteração de norma, seja norma administrativa, seja uma norma infralegal, seja a Constituição Federal através da emenda 103, a população sofre. E eu me lembro que quando veio a reforma da Previdência, veio também um terrorismo. Você precisa apoiar a reforma, senão vai faltar dinheiro. E eu já vejo esse movimento acontecendo de novo, né? E a gente precisa esclarecer. Tem uma caixa preta aí na Previdência e esses números eles não revelam a realidade dos fatos. Vou te dar um exemplo. Mega Sena. O dinheiro da renda da Mega Sena vai para o Fundo de Seguridade Social. E o que é a Seguridade Social? Saúde, que paga o SUS. A assistência, que paga os benefícios para a população vulnerável, BPC, salário... Bolsa Família, né? E Previdência. Então, para onde vão esses recursos? Quando eles nos apresentam os cálculos, eu nunca vi um cálculo que traz todos os recursos que arrecadam para o sistema de seguridade social. Ou seja, talvez não falte dinheiro para isso, é isso? Claro, e outra... Porque quando a gente pensa só nas contribuições, talvez a conta não fecharia, mas tem essa verba complementar, por exemplo, das loterias. Sim, a fonte de custeio da Seguridade Social é muito ampla, entendeu? Então, por exemplo, dinheiro do tráfico de bens que são leiloados e foram produtos do tráfico de droga, ele vai para a Seguridade Social. Né? Tanto vai, gente, que há muito tempo se desvincula 30% do fundo de custeio da Seguridade Social para outras coisas.
Então, o que nós temos, na verdade, é um grande terrorismo e uma manipulação de dados. E essa manipulação de dados, ela tem justificado uma precarização daquilo que é o estado de bem-estar social, que no Brasil foi nem chegou a ser implantado, né? Então, assim, para que serve a assistência social? Para garantir que todos tenham um bom futuro, que todos tenham dinheiro num momento de contingência, que a gente fala. O que é contingência? Tudo aquilo que possa te impedir de ter uma renda e se sustentar. Então, o que eu vejo é isso, uma grande manipulação de dados, e já vejo um movimento, né? Nós tivemos, por exemplo, o auxílio reclusão, que sofreu uma grande alteração. E por que a população aceitou que se promovesse uma alteração no auxílio reclusão? Porque se disseminava que os valores eram altíssimos, né, e beneficiavam pessoas encarceradas. Mas, na verdade, esse benefício era para os filhos, né? E o valor não era altíssimo? Claro que não, salário mínimo. Então, o cálculo era o mesmo cálculo de uma pensão por morte, mas com limitação de teto de valor, que a maioria recebia salário mínimo. Então, veja, ele era, cientificamente, falando em dados empíricos, um dos maiores responsáveis pela não delinquência dos filhos em relação aos pais, pela modificação, pelo corte sistemático daquela máxima que diz que se o pai delinquir, o filho também vai delinquir. Então, nesse sentido, o benefício era muito importante. E hoje, praticamente ninguém recebe, porque a alteração foi tanta, né, que o valor que quem recebe o benefício hoje em dia é pouca gente. Nós estamos recebendo aqui hoje a doutora Heloísa Pancotti. Ela é advogada especialista em direito previdenciário. Eu tenho certeza que você está aí ouvindo e está com dúvida e está desesperado, pensando, será que eu estou contribuindo, vou ter direito, não tenho? A gente vai continuar essa entrevista, mas a gente vai fazer um rápido intervalo agora, porque a gente ainda tem que falar também sobre o estudo da doutora que foi publicado na revista do STF. Mas é uma rápida pausa, então fica ligadinho aqui na gente, na Jovem Pan Araçatuba, que a gente volta já. Agora são 7h38. O Jornal da Manhã Araçatuba já volta. Jornal da Manhã Araçatuba. Aquatuba, peça Aquatuba. Atenção, Araçatuba. Parte da sua água depende de um só lugar, o Córrego Machadinho. E ele precisa de ajuda. Por isso nasceu o projeto Água Viva da Aquatuba. Estamos restaurando e protegendo as nascentes da cidade, revertendo 1% do faturamento mensal para a causa. Sua atitude faz a diferença. Junte-se a nós, a corrente do bem. Beba Aquatuba e salve o Machadinho. Aquatuba, peça Aquatuba. Corra pra NetPlay agora, vê se não fique de fora da internet que não te deixa na mão. NetPlay. Aqui o couro come, a internet nunca some. Se quer velocidade, NetPlay é o nome. Meu, tu não sabe o que aconteceu. NetPlay. Os caras da NetPlay lançaram novidade. MobPlay, o chip 5G com ligações ilimitadas. Da internet que você já confia, agora no celular que você carrega no bolso todo dia. NetPlay. Porque papo bom não tem hora pra acabar. Ligue ou mande um WhatsApp. 3621-5152. NetPlay. A queridinha da cidade. Quando o assunto é saúde, confiança faz toda a diferença. Há 27 anos, o Laboratório Exame cuida com precisão, oferecendo tecnologia e atendimento humanizado. Atende mais de 22 convênios. Possui estacionamento próprio e área Kids. Além de realizar coletas em domicílio. O Laboratório Exame é completo, como você precisa. Acesse examearacatuba.com.br. Rua Floriano Peixoto, 817. Laboratório Exame. Seu novo laboratório de análises clínicas. Informação, música, entretenimento. Jovem Pan.
Eleve o nível da sua empresa com uma contabilidade consultiva. A Master Prime transforma a contabilidade tradicional em estratégia para o sucesso da sua organização. Tem planejamento para reduzir a carga tributária, consultoria financeira para entender melhor seus custos operacionais e aumentar a sua margem de lucro, e gestão empresarial para melhorar a competitividade e impulsionar o seu crescimento. Telefone WhatsApp 18 981 62 0495. Master Prime, a contabilidade consultiva que muda o futuro do seu negócio. A Malibu Exclusive é a escolha certa para quem procura uma academia completa. Tem musculação, natação, hidroginástica, dança, spinning e muito mais, com equipamentos de última geração e atendimento diferenciado. Malibu Exclusive, o resultado que você busca tá aqui. Vem treinar na Malibu, Avenida José Ferreira Batista, 2008, do lado do Aqui Tem. Malibu Exclusive, única e diferente. 104,3 FM. Nelore Corretora de Seguros, o melhor estudo de seguro da sua lavoura, automóvel, residencial, empresarial, máquina agrícola, do seu celular, proteção para a sua vida, sua família e seu patrimônio. Temos também o melhor consórcio e financiamento. WhatsApp 18 99743 6382 ou 99736 2431. Nelore Corretora de Seguros, em Araçatuba, Alto Alegre, Piacatu, Santópolis do Aguapeí e região, porque segurança é viver por inteiro. Depois de anos de espera, a Quermesse do Unisalesiano está de volta. Dias 22 e 23 de maio, o campus do Unisalesiano em Araçatuba é palco de uma das festas mais tradicionais da região. Barracas típicas, área kids, a tradicional procissão de Nossa Senhora Auxiliadora e o maior grupo de quadrilha universitária do Brasil. E ainda, shows imperdíveis, participação confirmada do Open Farra, Quermesse Unisalesiano e Festa da Padroeira, 22 e 23 de maio. Não perca! Você está ouvindo Jornal da Manhã, Araçatuba. Agora são 7 horas e 43 minutos, nós já estamos de volta. Você está na Jovem Pan Araçatuba 104.3. Jovem Pan, a rádio número 1 do Brasil, jornalismo independente. Este é o Jornal da Manhã Araçatuba e eu sou a Suelen Giron. Um bom dia a todos, eu sou o Jonathan Alves e reforço que vocês podem ter acesso ao programa pelo rádio 104.3 do seu rádio e também pelo site lr1.com.br ou mesmo pelo aplicativo LR1 e ao vivo pela página no Facebook ou mesmo pelo canal no YouTube. Suelen Giron. Repito, Suelen Giron. Jonathan está tão feliz de me ver hoje que ele está até acelerado, está eufórico, Jonathan. Respira, calma. Alegria. Deixa eu segurar sua mão. Obrigado, Suelen, obrigado. Deus abençoe. Fica tranquilo, viu? Respira aí. Tem um pessoal que já mandou mensagem pra gente, deixa eu dar um alô para os nossos ouvintes. Leonardo Bedinarchuk mandando bom dia, Dr. Rodrigo Treco, Mila Menezes também, muito bom dia, Diego Pereira, a Marilza Rissal Matos fez uma pergunta aqui para a doutora Heloísa, a gente já vai continuar a entrevista, farei essa pergunta, Marilza, aguenta aí. Luci Ferreira Galego, muito bom dia, Valeodir Pugina, Luciana Andorfato, da Hemofarma, muito bom dia, Lu, muito obrigada por estar aqui na audiência com a gente, um beijo para a Luciana e para todas as meninas da Hemofarma, Silvinha Grupo, da Clínica Casa de Fisioterapia, muito bom dia, Ivone Vieira, da Central de Costura, Reginaldo Cruz, do Atende Fácil, Marcos Zoada, da AEAN, Associação de Arquitetos e Engenheiros da Alta Noroeste Paulista, a Carajé da Linda, muito bom dia também, Vitor Stabile, Edivaldo Alves Cabral, Wendel Rocha, do Sebrae, escreveu excelente entrevista, Ronaldo Adriano Stabile, da Comitiva Empreendedora, muito bom dia, Ronaldo, obrigada por estar aqui. Quem mais mandou mensagem pra gente? Ney Ferracioli, da Associação Comercial, também escreveu, estou aqui na audiência. Edna Isatugo também, muito bom dia, obrigada por estar aqui com a gente. A Manu Zambon, que é jornalista, assessora de comunicação, está aqui no estúdio, um beijo pra Manu também. Manu tá com uma carinha de tímida aqui, mas não tem uma
ou um assessor de comunicação que passe batido aqui não, gente. A gente tem que prestigiar o trabalho dos nossos colegas jornalistas. Até como a doutora Heloísa disse no primeiro bloco, tem muita fake news sendo espalhada por aí e tem muito jornalista bom fazendo um trabalho sensacional em busca pela verdade, inclusive assessores de comunicação. Então, tem que prestigiar aqui, a Manu está aqui com a gente no estúdio hoje. Tenho que mandar um abraço também para a Hack Marques, aceleradora de sonhos, que falou que está ouvindo a gente, mandou até uma foto aqui do rádio do carro dela. Muito obrigada por estar aqui com a gente. E a Alexandra da Única Semijoias, também mandando um alô aqui, muito obrigada. Érica Ferletti, aceleradora de sonhos. Márcio Coegnican da Gráfica Zen também mandou mensagem ali no Facebook, né, Jonathan? Ali é Facebook. Muito bom dia, obrigada por estar aqui com a gente também. E para o Paulo e o Banzé da Chevrocar, um abraço para vocês. Jonathan, tem algum abraço para você mandar hoje? Tenho 2 abraços especiais. Eu ainda estou aguardando confirmação, viu? Mas é 2 aniversários. Sueli, um para Kainan Alves, meu amigo, tá lá na Europa. Abraço, Kainan, Deus abençoe, feliz aniversário. E também hoje, salvo engano, viu, Sueli? Estou aguardando confirmação. É aniversário de Conrado Renan. Então, abraço, Conrado, feliz aniversário, Deus abençoe. E é isso. Alguém mais? Só para finalizar aqui, doutora Fernanda Carrinho também está na audiência com a gente. Muito bom dia. Roberto Rissato também, bom dia. E um beijo especial para o nosso amigo, nosso colega de trabalho, Alexandre Alves, o Xande, maravilhoso, sempre me salvando aqui logo pela manhã. Beijo, Xande, muito obrigada. Agora são 7h47. Nós estamos recebendo aqui hoje a doutora Heloísa Pancotti, advogada, especialista em direito previdenciário. Olha, a entrevista a gente tem tempo ainda, tem muita coisa para falar, mas eu já tô vendo que eu vou ter que pedir para a doutora Heloísa voltar mais vezes, porque esse é um assunto que rende, né, doutora? E a doutora Heloísa, além de ser advogada, especialista em direito tributário, ela também teve um artigo publicado, olha que legal isso aqui, ó. Um artigo publicado na revista do Supremo Tribunal Federal e foi convidada para apresentar esse trabalho em Brasília. O estudo dela chama atenção para um ponto delicado: a dificuldade de acesso à previdência por pessoas em situação de vulnerabilidade, incluindo pessoas trans e outros grupos que muitas vezes não conseguem nem entrar no sistema. E aí no primeiro bloco, doutora, a gente estava falando sobre essas dificuldades desse acesso, que muita gente, às vezes, que não faz parte do grupo de vulnerabilidade, mas que já tem dificuldade. E quem é esse grupo que faz parte dessa situação de vulnerabilidade? Quem são essas pessoas? Bom, hoje, depois da reforma da Previdência, esse grupo de pessoas vulneráveis, ele só aumenta. Viúvas, por exemplo, viúvos. Hoje em dia, o advogado previdenciarista, ele não tem a alegria de falar qual é o valor da pensão por morte do viúvo, porque, com certeza, esse valor vai ser muito inferior ao valor que a pessoa... Que o falecido, o instituidor, trazia para casa. Né? Então, a pessoa já está em luto, já está enfrentando uma grande dificuldade na vida. Por exemplo, os inválidos, né? Eu tenho um trabalho junto no IEPREV de amicus curiae, que são os amigos da corte. Então, quando os assuntos são muito relevantes, a gente vai até as cortes superiores, por meio dos nossos diretores, e a gente ajuda cientificamente a debater aqueles temas. No final do ano passado, nós tivemos o julgamento do tema 1300, por exemplo, que é o tema que falava do cálculo da aposentadoria por invalidez. Hoje, se você recebe um auxílio-doença e a sua saúde piora, a lógica seria que você recebesse mais, porque você está pior. Mas, na verdade, o cálculo diminui o valor. Então, hoje a pensão por morte tem a aposentadoria por invalidez, que a gente chama de benefício por incapacidade definitivo, ele tem um valor que vai deixar a pessoa numa situação muito ruim, que não vai ser suficiente para a manutenção da saúde dessa pessoa. Mas aí existem os ultravulneráveis. Quem são ultravulneráveis? Os ultravulneráveis é a população trans, especificamente, porque elas têm, na verdade, uma expectativa de vida de 35 anos no Brasil, e elas, 90% sobrevivem graças à exploração do próprio corpo.
Em primeiro lugar, a gente precisa de um censo que faça essas perguntas, né? Qual é a sua orientação sexual e qual é a sua identidade de gênero? Porque a gente precisa conhecer o tamanho dessa população. Esses dados são coletados, mas por organismos não oficiais. E nós precisamos de dados oficiais para desenharmos as políticas públicas. No escopo desse trabalho, ele parte do princípio de que esses 90% vivem em razão de prostituição. Se eles resolverem recolher a previdência social por um dos planos de inclusão previdenciária, ou seja lá de que forma for, eles vão ter dificuldade de aposentar. Primeiro porque precisa comprovar a atividade. A prostituição hoje no Brasil, ela tem um Código Brasileiro de Ocupação. Ela é reconhecida no CBO, mas ela não é regulamentada. E o que eu defendo é o seguinte, nesse artigo que a gente defende. Houve um julgamento de um tema repetitivo, de grande repercussão, que fala das pessoas que trabalham, o empreendedor, né, por assim dizer. Então, o dentista, o médico, o contador, essas pessoas revertem contribuições porque eles são profissionais liberais. Se elas estiverem expostas a risco, que risco é esse? Risco biológico, risco radioativo, trepidação, ruído e por aí vai. Ela pode aposentar em condições melhores, em tempo menor. Agora, se o contato biológico autoriza que determinada profissão possa aposentar em tempo inferior, né? Por que não essa atividade desempenhada pela população trans também não possa autorizar que elas sejam, já que são expostas aos mesmos agentes biológicos e têm os mesmos riscos à saúde, por que não aplicar a lei em favor delas também? É assim que é nesse caminho e nesse sentido que esse artigo vai. E acontece que o STJ acabou de julgar esse tema, então hoje nós temos de forma favorável que dentistas, médicos, psicólogos, vários profissionais que estão assim expostos a agentes nocivos possam produzir os documentos que são necessários para aprovar essa exposição e possam se aposentar melhor. Quando esse assunto bateu no STF, o STF delimitou o seguinte entendimento: nós não acreditamos que esse seja um tema que envolva a Constituição, portanto, vai prevalecer o entendimento do STJ. Diante desse julgamento, então, agora a luta é fazer com que todas as profissões, mesmo que você seja profissional liberal, que te sujeite a um risco à saúde maior do que o normal, que essas profissões possam ser reconhecidas como atividades especiais e você possa também aposentar em um período mais curto. A dificuldade ali é que quando você não tem nada e você não tem como produzir esses documentos, que é o caso dessa população ultra vulnerável, né? Você não consegue. Você está em tese exposta aos mesmos riscos, mas a dificuldade é bem maior, desde a produção da documentação até o reconhecimento da atividade. Ou seja, isso aí depende do entendimento de cada juiz, no caso, agora, se isso for para a justiça ou não? O meu artigo, ele é o primeiro artigo no país que trata disso. Então é uma discussão ainda muito ali no comecinho, algo muito primário ainda. As pessoas estão começando os primeiros debates sobre isso. Em razão do ineditismo é que ela foi escolhida pelo STF, né? Porque ninguém nunca pensou nesse tipo de proteção. Mas os profissionais liberais que têm atividades formais, sim, eles têm esse direito. Doutora, a gente, infelizmente, o nosso tempo está acabando e muita gente pode ter ficado preocupado com o que a gente disse no primeiro bloco em relação a talvez ter contribuído por muitos anos e na hora de se aposentar não ter o direito, a conta não bater. Quem está ouvindo a gente agora, o que faz para saber qual é a situação, se o que já contribuiu é o suficiente ou se contribuiu errado? O que essa pessoa deve fazer? Primeira coisa, acesse o aplicativo do meu INSS. Lá no aplicativo, você vai na lupa,
e baixa um documento que chama CNIS. C-N-I-S. Na última página desse documento, você vai ver que tem marcadores. Esses marcadores, eles vão indicar se existe pendência ou se não existe pendência naquelas contribuições. Se você verificar que naquela última folha existem pendências, procure ajuda de um profissional da área previdenciária. Um advogado, no caso. Um advogado, uma advogada, mas vá buscar ajuda para consertar essas pendências. Naquilo que for possível fazer, porque aí você já tem uma visão um pouco melhor do seu futuro. Porque tem coisas que não dá para consertar mais. Tem coisas que não se consertam. Aí mas tem que coisas começar a corrigir a partir de agora para tentar correr contra o tempo, seria isso? É um planejamento, né? Porque, veja, depois da reforma, com essas regras de transição, muitas vezes você pede aposentadoria num primeiro momento e se você tivesse esperado 6 meses, 1 ano, seu valor aumenta muito. Então é isso, planejamento e tem que verificar o CNIS. Ótimo. Quem estiver ouvindo a gente agora também está interessado em conhecer mais sobre o trabalho da doutora Heloísa Pancotti, especialista em direito previdenciário. Tem o Instagram dela também, que é o Heloísa com H-I-S, Heloísa Pancotti com 2 T's. Então vai lá no Instagram, procura Heloísa Pancotti, tem o Instagram da doutora, o Jonathan está colocando na tela pra gente, abre para mim o Instagram, Jonathan, por gentileza. Ela é especialista em direito previdenciário, atende pessoas que enfrentam dificuldades com aposentadoria, pensão ou benefícios do INSS. Tem muita postagem dela ali no Instagram, trazendo informações importantes também, complementares às que ela já passou aqui pra gente. Mas, infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim, mas já está convocada para voltar, viu, doutora? Já vamos marcar uma nova data aqui. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, vai ser um prazer retornar. Agora são 7h57, o Jornal da Manhã fica por aqui. Se você quiser rever as notícias de hoje ou mesmo a entrevista com a doutora Heloísa Pancotti, vai lá no meu canal, no YouTube Suelen Giron. Aproveita para se inscrever e ser notificado das novidades. Tenha uma excelente terça-feira e continue na Jovem Pan. Vem aí muita música boa, pop, rock. Beijo, fui! Você ouviu na Jovem Pan.